Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está falando de uma coisa muito séria, muito grave. E veja que Jesus está falando com pessoas religiosas, com pessoas que eram conhecedoras da lei, dos preceitos, dos mandamentos. Os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, eram pessoas que conheciam a lei toda, a lei inteira. Eram 613 leis, eles sabiam todas decoradas. Mas veja, estas pessoas, que eram pessoas religiosas, instruídas na lei de Deus, no mandamento de Deus, acabaram trocando o mandamento de Deus pelas tradições humanas. Inverteram as coisas. E, e o melhor, ou melhor não, e o pior, acabaram colocando acima da palavra de Deus, do mandamento de Deus, as tradições humanas. Então veja o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Isso é muito sério. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Meu povo, primeira coisa, a gente precisa ter muito cuidado. Nós que somos cristãos ou nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos católicos, nós que somos de grupos, de movimento, de pastoral, uma das coisas que a gente precisa vigiar é justamente esta. Porque o nosso coração pode se desviar do Senhor. Os nossos lábios até podem pronunciar o nome de Deus, mas e o nosso coração? Acompanhe o que os nossos lábios falam, proferem? O nosso coração precisa estar plantado em Deus. Mas aconteceu com aqueles homens.
Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E se o nosso coração está longe de Jesus, se o nosso coração está longe de Deus, mesmo mantendo a aparência de pessoas religiosas, pessoas que vão à igreja, que estão na igreja, que são de grupo, de pastoral, de movimento. É tanto que muitas vezes uma pessoa acaba tendo certas atitudes, certas mentalidades, forma de pensar, forma de falar. A pessoa acaba tendo obras que você para e pensa, mas essa pessoa não é da igreja, mas essa pessoa não é cristã. Como? Por que ela agiu assim? Está aqui a resposta. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí, Jesus continua, né? Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E aí a gente entende como é que o coração está longe de Deus. O coração está longe de Deus porque eles abandonaram o mandamento de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se você quer que o seu coração esteja sempre unido a Deus, não abandone o mandamento de Deus ou os mandamentos de Deus. Não abandone a palavra de Deus. Como está a sua relação com a palavra de Deus? A meditação que você faz da palavra de Deus te leva o teu coração a estar mais unido ao Senhor? Veja, olha como é profundo o Evangelho, olha como é profunda a palavra de Deus, mas que, por outro lado, olha a gravidade da acusação que Jesus está fazendo aos fariseus. Vós abandonais o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. E ele ainda dá um exemplo muito forte, porque eles acabavam pecando contra o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Mas olha só o que eles pensavam, o que eles faziam. Diz aqui, Jesus vai dizer, com efeito Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Veja, ou seja, a pessoa não cuida do pai, não quer cuidar do pai ou da mãe, por quê? Porque diz que aquilo que pode ajudar o pai ou a mãe é consagrado a Deus. E aí pecam contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Percebe a gravidade? Olha a mentalidade. Por isso, meu povo, que se o nosso coração está unido, guarda a palavra de Deus, nós somos formados por essa palavra. E verdadeiramente o que precisa acontecer é isso. Nós precisamos ser formados pela palavra de Deus. Se nós somos formados pela palavra de Deus, a nossa mentalidade é a mesma mentalidade de Jesus, os nossos pensamentos são os mesmos pensamentos de Jesus. Por isso, a conversão significa mudança de mentalidade. Mas é quando a palavra de Deus me transforma, atinge a minha vida, me forma. E aí o meu coração, consequentemente, vai estar unido a Deus. E aí eu vou guardar a palavra de Deus. E aí eu vou guardar os mandamentos de Deus. É como Jesus fala no Evangelho de João, né? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. E aí Jesus termina o Evangelho dizendo, né? Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Peçamos ao Senhor que nos livre desse pecado grave, de esvaziar o mandamento de Deus, de não guardar a palavra de Deus. Pelo contrário, possamos ouvir, acolher essa palavra e nos deixarmos ser transformados por ela.
que sejamos formados pela palavra de Deus como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos formados na nossa mente, no nosso jeito de pensar, de falar, de agir, de ser, de viver. Que sejamos formados e transformados por esta palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.